Gente querida do Terror Nada, né? Conversando que a gente se entende, conversemos então. E hoje? Hoje conversaremos sobre o quê? Relato a seguir é continuação dos vídeos 141/25 e 142/25. Se você não assistiu os anteriores, volte lá antes de prosseguir. Assim facilitará a compreensão da sequência. Sr. Romário, as primeiras lembranças da minha infância eu não tenho. Na verdade, eu tenho flashes. Eu acredito que seja normal na vida de qualquer um. Eu lembro de uma casa muito pequena. Eu lembro da tia Raquel, que cuidava de mim. Lembro da presença de muitos homens entrando e saindo. Uns amigos delicados me tratavam bem e tratavam bem a tia Raquel. Outros nem tanto. E tia Raquel preocupada, via tia Raquel chorando, mas sempre cuidando de mim. Outras cenas que vêm à minha cabeça é uma casa de madeira, num terreno amplo, com muitas árvores, lugar tranquilo, e que eu vivia com o senhor Danilo e a dona Aurora. E, sem ter porquê, eu não consigo entender, eu me acostumei a chamá-los de vô e vó. Vô Danilo e vó Aurora. Eu acho também que é normal, né? Criança ou chama de tio, ou chama de tia, aí chama de vô, chama de vó. E o vô Danilo, nossa, o vô Danilo era um cara espetacular. Na verdade, foi o pai que eu tive, porque por incrível que pareça, as únicas lembranças que eu não tinha era do meu pai Wagner e da minha mãe. A minha mãe, eu não sabia sequer o nome. Olha, isso durante muito tempo foi um vazio, uma agonia, uma tristeza. Me sentir filho de ninguém. É muito triste para uma criança viver sem o amor, a proteção de pai e mãe, sem ter a figura da mãe a abraçá-lo, a entregar aquele amor que dizem ser inigualável no mundo, e a figura paterna do homem, do exemplo a seguir. Então eu seguia o exemplo do Biso Aquim. E o meu vô Danilo, ele era sapateiro. Não, ele não era sapateiro. Ele era um artista. O homem com uma máquina de costura, uma tesoura, couro, cola, martelo, prego. Ele fazia verdadeiras obras de arte. Ele tinha o local de trabalho dele, a oficina dele, que era impressionante. Aquilo era abarrotado de calçados masculinos, femininos, também bolsas, tudo ligado a couro, que estavam ali para serem consertados. E o incrível, não tinha uma anotação, não tinha nada, data de entrada, data de saída, preço cobrado, serviço a ser feito, não. Ele parecia um computador, ele sabia exatamente o que ele tinha ali, e a ordem que o serviço tinha que ser feito, e qual serviço que era feito. E fora isso, a sua oficina, ela ficava nos fundos. Não estava na casa. Então ali tinha máquinas, tinha tudo. Mas na sala da frente tinha uma loja. Na loja, a vó Aurora vendia os produtos fabricados pelo vô Danilo. Eram bolsas, calçados femininos, masculinos, eram cintos. Eu lembro que eu ficava encantado com o acabamento, com o capricho e com a dedicação dele ao trabalho. Aquele homem acordava religiosamente 5:30 da manhã. Fosse sábado, fosse domingo, fizesse sol, fizesse chuva. Ele levantava, ele ia num fogão a lenha, que eu lembro até hoje, a coisa mais linda do mundo, um fogão de tijolo nos fundos da casa. A cozinha era uma casa de tijolo à vista, sabe? A lembrança que eu tenho é daquelas que tinha sido construída com
sei lá, com material de demolição. Aí tudo muito bonito, tudo muito limpo. Aí ele tomava o café dele, ia para a oficina ali por 6h30 e lá ficava até a hora do almoço. A hora do almoço pontualmente, 1h da tarde. Ali ele fazia os concertos, ali ele organizava e recebia cada vez mais pedidos. E o que eu achava impressionante é que a demanda era grande. Então quando chegava alguém, eu olhava, dava o diagnóstico, dava o preço. Se a pessoa aceitasse, ele dizia, só que tem os serviços na frente, pode ficar pronto daqui 10 dias, 15 dias. Freguês concordava. Meu avô não recebia nada adiantado. E no dia marcado podia ir lá que o serviço estava pronto. Mas era bom levar o dinheiro, senão não retirava a mercadoria. Meu avô não trabalhava de graça para ninguém. Ele exigia para si a mesma honestidade que dava para os outros. E aquele homem, a dedicação, o amor que ele tinha pela profissão, me contagiou. Então, normalmente, quando eu não estava brincando, eu estava lá com ele. Eu ajudava ele em tudo. E um detalhe, a avó Aurora cuidava da casa. A avó Aurora cuidava da loja, cuidava das vendas. Mas a comida era por conta do meu avô. Ele adorava cozinhar e era um cozinheiro de mão cheia. Era o prazer da vida dele. Determinado dia da semana ele ia no mercado, ele fazia as compras, ele comprava os temperos, ele comprava as carnes, ele montava um cardápio para a semana. Era algo impressionante. E nós vivíamos muito bem. Então são esses flashes que eu fui crescendo, cheio de perguntas não respondidas, de dúvidas, mas eu ia levando. Aí eu não sei exatamente quantos anos eu tinha, eu sei que eu ainda não estava na escola. Eu entrei na escola com 7 anos. Mas eu estava mexendo umas coisas no meu quarto. Eu tinha um quartinho, a coisa mais linda do mundo, era só meu, estava ali. Eu tinha tudo arrumadinho, tudo limpinho, mas Deus o livre e guarde que eu levantasse e não arrumasse a minha cama, não varresse meu quarto, não abrisse a janela quando tivesse sol. Não. E Deus o livre que eu saísse, acordasse e não fosse direto para o banheiro, fazer minhas necessidades, tomar meu banho, pegar minha toalha, botar para secar. Se fosse dia de sol no varal, caso contrário, no fogão. E outra coisa. Tinha um determinado dia da semana, que era o dia da faxina geral. Honestamente eu não sei se era da semana ou se era quinzenal, realmente. Mas eu lembro que a minha avó estava sempre lambendo a casinha, mas tinha o dia a dia. E naquele dia, normalmente acontecia à tarde, ela pegava o vô Danilo e eu, e a casa era lambida. Porque ele ficava entre a cozinha e a sua oficina na parte da manhã. Preparava o almoço, 1h da tarde estava servido o almoço. A gente almoçava, modéstia à parte, sempre muito bem. E à tarde não tinha essa de sexta, não. Ele saía para fazer as coisinhas dele, comprar material, buscar fornecedor. Algumas vezes ele me levava. Mas não sei, porque ele saía com a bicicletinha dele. E numa dessas tardes, a avó Aurora estava na cozinha. Estava meio feio o tempo. Não dava para brincar na rua. Eu fui pro meu quarto, estava vendo as coisas e encontrei uma caixa. Uma caixa bonita, de madeira. Mãe, eu lembro como se fosse hoje. Eu abri aquela caixa. É uma espécie daquelas caixas de charuto, sabe? Mas com uma madeira mais grossa. E ali estava a sacolinha de couro e o nazar, o amuleto do meu bisoquim. Senhor Romário. De repente apareceu na minha frente aquele negro forte,
Aquele negro que não era muito de sorrir, mas também não transmitia medo, ele transmitia segurança, integridade. Uns olhos grandes. E ele me encarava. Logo eu percebi, era Jabari. Ele não falava comigo, mas se comunicava de alguma forma. Não sei se era telepatia ou o que era. E olhando para aquele homem, eu vi toda a história, desde o dia que o meu bispo Joaquim foi caçado, no dia que ele achava que era o caçador. Aquele dia que ele entregou o amuleto para Jabari, pedindo que entregasse ao Mari, ou a um descendente direto dele, dizendo que aquele amuleto, aquela peça, aquele nazar, era a proteção dos seus descendentes e dele mesmo. E depois eu vi correr toda a história. Ele chegando no Brasil como escravo, o sofrimento, o encantamento quando conheceu a Biso Yara, o amor se realizando no meio do cafezal, a gravidez da minha Biso, a revolta do feitor, a covardia que ele fez à noite, na calada da noite, aproveitando o sono de Joaquim, a expulsão de Yara, todo o sofrimento durante a gravidez e após o nascimento da avó Clara, a sina da minha avó, o nascimento do meu pai Wagner, toda a maldade feita pelo vô Mariano, inclusive a venda do amuleto. Enquanto eu via aquela sequência, enquanto eu via a dedicação da tia Raquel para cuidar de mim e cuidar da minha avó, eu passei a entender fatos que me passavam, tipo, não digo desapercebidos, mas que não tinha coerência. Poxa, se era um amuleto, porque nem todos tiveram acesso. Então, vinha aquela sequência. O bispo Joaquim era protegido pelo amuleto. Só que ele abriu mão da proteção para defender os seus entes queridos. E deu a missão a Jabari. Só que Jabari poderia entregar a qualquer membro da família, menos o bispo Joaquim, que de uma forma consciente, independente de ter sido a melhor das intenções, a mais íntegra das atitudes, uma prova de amor, ele, por abrir mão, ele não teria direito a recebê-lo de novo. A Biso Yara, ela sofreu muito. Eu não entendia por que Jabari não deu a ela o amuleto. Aí aquilo ficou claro para mim, claro. Ela era a mulher de Joaquim. Era a mãe do seu herdeiro, mas não era da família, falando assim de sangue. Aí quando vó Clara nasceu, ela foi procurada por Jabari e recebeu o amuleto. Só que ela não cuidou como deveria ter cuidado. Prova está que vô Mariano teve acesso a ele e vendeu. Ao perder o amuleto, vó Clara ficou desprotegida. E vô Mariano, lógico, sofreu as consequências do crime cometido. Aí só o que eu não entendia também, por que o meu pai Wagner não recebeu o amuleto? Aí, naquele momento, eu imaginei, claro, o amuleto era para proteção contra os inimigos, contra o mal. E não uma arma para atacar as pessoas, ou para ser usada para saciar ambição, ganância de poder, ganância de dinheiro. Então meu pai não recebeu porque não estava pronto para tê-lo. E ali estava Jabari na minha frente, me transmitindo segurança e me entregando o nazar.
E eu entendi que aquela peça eu teria que guardar comigo, não comentar com ninguém a sua localização, sabendo que era para me proteger e não para que eu me desse bem. E Jabari, ele não se limitou a uma aparição para mim. Depois daquele dia, ele se tornou assim, digamos, meu amigo invisível. Eu vivia no meu mundo feliz, com o vô Danilo, a avó Aurora, e tinha a companhia de Jabari, que era um parceirão para brincadeira, aquele negão daquele tamanho, parecia uma criança. Ele era divertido, se bem que não falava. De repente, o tempo passou, eu tive que enfrentar o grande desafio de toda criança, sair da proteção do seu castelo, onde ele é o rei, e encarar os iguais, encarar outras crianças. E eu realmente sofri muito bullying. Eu era a razão de piada, de deboche, de humilhação. Eu odiava aquela escola. Eu dizia pro meu avô que eu não queria ir para lá, que eu não precisava ir para lá, que eu podia ficar com ele na oficina, eu ia aprender o ofício, eu ia ter uma profissão. Ele dizia, não filho, vai estudar, vai estudar, vai estudar. Só que era complicado. Porque eu, na minha inocência, eu falava sobre o Biso Aquim, sobre a Biso Yara, sobre a minha avó Clara, eu contava as histórias. Porque ninguém tinha me dito que eu não poderia contar orgulhoso a minha descendência. Não. Só que, imagine o que eu tinha que enfrentar quando eu dizia que era descendente de um líder, um negro alto, forte, um guerreiro. Aí as outras crianças olhavam e viam um branquelo, leite condensado, raquítico, orelhudo. E com dente torto ainda. Olha, teve uma vez que chegou um grandão e me empurrou. Aí eu, certo que tinha herdado toda a força do meu biso, fui para dentro dele. Olha, eu levei uma surra. E ainda cuspiram em mim, chutaram em mim e deram risada. E outra coisa que eles davam, com os dentes, boca escancarada, é quando me chamavam pelo nome, eu dizia, meu nome é Aquim. Aí começaram a me chamar de negão leite condensado. O apelido quis pegar, mas acho que era muito longo, ou porque eu não ligava, a coisa não pegou. Mas eu era o maluco da história. Na escola, eu era o assunto. Só que como eu levei uma surra, outros acharam que teriam o mesmo direito. Não demorou muito, veio um grandão, só que eu estava preparado. Seu Romano, eu puxei uma faca para ele. E disse que se ele viesse para cima de mim, eu iria cortá-lo. Bom, o valentão saiu correndo, os outros saíram gritando, eu não falei, isso é louco, isso é maluco, isso é retardado, não sei o quê. Eu fui para a secretaria, o vô Danilo foi chamado lá. Aí a diretora, toda cheia de autoridade, que o seu filho é um delinquente, ele dizia, não é meu filho, é meu neto. Mas que seja, se é um delinquente, não pode vir armado, não pode ameaçar os colegas. Aí meu avô pediu para eu tirar a camisa. Aí eu tirei aquilo tudo roxo, assim. Olha, isso aqui são as pancadas que o meu neto leva por ser fraquinho. Aí eu não gostei, ele tá me defendendo, ele tá me chamando de fracote. Então eu vou lhe dizer uma coisa, uma única vez. A senhora quer expulsar o meu neto? Lhe dou razão, o que ele fez foi grave. Agora terá que expulsar todos aqueles que judiam diariamente dele, inclusive o seu filho, que eu tô sabendo. Ela ficou branca. Ai da senhora que prejudique o meu filho? Ela, mas não é neto? Eu, sim, a senhora tem razão. Ótimo, pelo menos uma vez. Nessa manhã a senhora tem razão. Então, ai da senhora que prejudique o Aquim. Nossa, quando ele me chamou de Aquim, eu fiquei... O nome dele não é Aquim, é sim, senhora. Meu neto será chamado pelo nome que ele quiser e não pelos apelidos que colocam nele e a senhora finge não saber. Por quê? Se a senhora não tomar providência,
Se a senhora simplesmente punir o meu neto, não fazer nada contra os outros, ou também nada realizar para acabar com esse desrespeito que ele sofre, aí a senhora vai conhecer um avô, um pai, um tio que seja, usando do seu direito de proteger a criança que pegou para criar. Mas não estavam sozinhos na sala, não. Tinha uns inspetores, tinha umas, sabe? Olharam com... Aí teve um que falou: o senhor está ameaçando a escola? Só que diferente de mim, o vô Danilo tinha quase o tamanho de Jabari. Disse: eu não sou homem de ameaçar, eu estou avisando. O meu neto vai estudar aqui, tendo os mesmos direitos dos outros alunos. Ou ele será punido igual aos outros que passam o tempo todo colocando a vida dele em risco, que não é só uma faca que mata. Caso contrário, vocês terão um problema. Aí ele levantou e disse: bom, encerrada a reunião, olhou para mim: Akin, pode ir para a sala de aula. Nada vai te acontecer, não é mesmo, diretora? Ela estava pálida. Ela não esperava aquela postura de um simples sapateiro, de um homem que nunca levantou a voz para ninguém. Um homem educado, um homem elegante. Foi uma surpresa geral. E deu uma revolução. Eu não sei o que aquela diretora fez. As outras crianças não ficaram minhas amigas. Também eu não precisava da amizade delas. Mas passaram a me ignorar. O que para mim já era um grande progresso. Eu lembro uma vez que entrou um aluno novo e esbarrou em mim. Quando ele esbarrou em mim, o outro chegou: não mexe com ele. Mas por quê? Porque ele é maluco, neto de um doido. Não faz isso que a tua vida vai virar um hospício. O cara ficou branco. Pelo menos eu tive sossego. O dia não foi perfeito, porque quando eu cheguei em casa eu ouvi uma conversa do vô Danilo e da avó Aurora. E a avó Aurora dizia: você não pode protegê-lo desse jeito. As outras crianças têm razão, ele não é normal. Se continuar assim, você cometerá os mesmos erros que cometeu ao proteger demais, mimar demais a Raquel. Bom, a minha cabeça fez parafuso. O que tinha tia Raquel a ver com vô Danilo? E qual o problema de tia Raquel ter sido mimada se ela era uma pessoa maravilhosa? Aí, com o Jabari, sozinho, lá no meu fundo de quintal, eu procurava perguntar o que acontecia, o que estava acontecendo. Tudo fazia sentido, mas nada se encaixava. Afinal, o que era eu? Quem era eu? Jabari me olhava e eu achava que ele me respondia. Não sei se respondia, mas eu tinha as respostas. Aí disse para ele: você tem razão. Aí eu fui na oficina do meu avô. Ele estava lá mexendo. E disse: demorou, hein? Ó, pega aqueles retalhos de couro, coloca ali, dá uma varrida aqui, faz aqui, costura aquela bola ali. Eu olhei: por que eu sou maluco, vô? E por que o senhor é meu vô? Por que a avó Aurora é minha avó? O que o senhor tem a ver com a tia Raquel? Por que ninguém fala na minha mãe? O que está acontecendo? Meu avô ficou branco. Meu avô ficou branco. E vó Aurora viu a forma que eu passei por ela, indo para a oficina. Ela me conhecia. Aí veio até de mim. Aí ela estava na porta assim, meu avô sem saber o que fazer. Ela olhou para mim: Akin, vai já para o seu quarto. Aí eu quis retrucar: mas vó, por quê? Porque eu não posso saber o que está acontecendo. Ela disse: vai já para o seu quarto e aguarde, você terá as respostas. Eu olhei meu avô, ele ficou quieto. Porque ele tinha 1,80 m e tanto, meu
Minha avó Aurora tinha 1,30 m e menos, e quando ela olhava com aquela cara, nós dois fazíamos assim. Aí eu só vi, quando eu tava indo pro quarto, ela chegar, meu avô tava sentado ainda, meio... botar a mão no ombro dele e disse: meu velho, esse dia ia chegar. Acho que tá na hora dele saber. Foi quando eu percebi que ele disse: mas como nós vamos contar? Como ele vai reagir? Ela falou: se você me autorizar, eu sei como fazer. Aí, claro, ele confiava na mulher, deu graças a Deus porque se livrou da responsabilidade. E ela foi na igreja e conversou com o padre. Um homem de idade, um homem sábio, um homem que teria a abertura de entender tudo o que se passava, sem julgar, sem tirar conclusões. E ele foi lá em casa. E aí eu estava brincando. Ele olhou para mim: posso entrar? Aí ele disse: não posso? Ué, padre? Porque na época era fácil de reconhecer o padre, né? Ele usava batina, usava aquela coleira branca. Ué, padre, não tem porteira nem cerca. Ele falou: mas um homem educado pede licença para acessar o mundo de outro homem. Eu não entendi muito, mas achei aquilo bonito, né? Aí ele chegou, eu estava construindo, não sei o que, eu gostava de construir minhas casas, as minhas coisas, né? Eu estava fazendo ali, e pô, bonito, você tem talento. Puxou o seu avô também, um homem talentoso com as mãos. Eu olhei para ele assim: ele não é meu avô. Aí o padre sentou, olhou para mim: qual é o seu nome? Eu disse: Aquim. Prazer, eu sou Clemente. Eu digo: mas não é o outro Clemente que fez o casamento da minha avó. É muito novo, mas que coincidência, né? Será que na igreja eles escolhem padres por Clementes? Aí aquele homem olhou para mim e disse: Jabari está aqui? Senhor Romário, eu cheguei, como é que ele sabia da presença de Jabari? Eu olhei, Jabari estava. Tinha uma árvore gigante e estava do lado ali, só olhando. Disse: o senhor não consegue vê-lo? O padre disse: não, vê-lo não. Eu consigo senti-lo. Ele está onde? Aí eu apontei a árvore. Padre: tudo bem, Jabari? Peço licença e deixo claro que não estou aqui para afrontá-lo, mas eu acho que chegou a hora de Aquim ter suas respostas. Você não concorda? Eu notei em Jabari aquela tranquilidade, aquela paz que ele transmitia quando olhava para mim. Ainda parece que ele gostou do senhor. Aí o padre olhou para mim e disse: filho, eu sei que será difícil para você entender, na verdade você não vai entender. Mas quando o dia chegar, você irá ver que eu tenho razão. Eu olhava. Ele falou: Aquim não é o seu bisavô. Nossa, aquilo ali. Eu quis reagir, mas eu vi que Jabari estava calmo. Se Jabari não reagiu. Aquim não é o seu bisavô. Ele jamais veio para o Brasil. Ele não trabalhou naquela fazenda. Ele não conheceu Yara. A sua avó Clara não foi fruto dessa relação. A sua avó Clara jamais morou na rua.
A sua avó Clara sofreu com o seu avô Mariano, sim, mas devido à bebida, ele não vendeu o amuleto dela. Seu avô Mariano e sua avó Clara não tiveram um filho, tiveram uma filha, que deram o nome de Raquel. Seu Romário, eu só ouvia. Meu querido. Raquel era uma moça muito bonita, muito bem cuidada, mas se envolveu com um cafajeste chamado Wagner, digo meu pai. E Wagner não assumiu nem sua mãe, nem você, e desapareceu. Nunca mais ninguém ouviu falar. A sua mãe sozinha, abandonada, ela sim sofreu. Mas fez de tudo para te criar. Fez de tudo para te criar. Mas ela teve que seguir um caminho para ganhar dinheiro. Pagou caro por ele. Quando viu que não teria condição de te criar, ela te entregou aos pais dela, os seus avós. Aí eu disse, mas o senhor tá louco, padre? Eu moro com o Danilo e com a Aurora. Meus avós foram o vô Mariano e vó Clara, não foi? Ele disse, Mariano e Clara? Mariana e Clara são descendentes de Aquim e de Yara. Você ainda não entendeu que você não faz parte dessa linhagem? Mas o senhor mesmo falou que o vô Mariano e a avó Clara tiveram como filha a Raquel, que era minha mãe. Aí o padre falou, eu disse que os seus avós eram pais de Raquel. Os nomes que você pensa ter ouvido fazem parte de toda a história que você criou na sua cabeça. Eu fiquei zonzo. Seu Romário, eu fiquei zonzo. Eu só dizia, não é possível, não é possível, não é possível. Não é possível. Tem o amuleto. Eu vou buscar, vou lhe mostrar. Ele disse, não precisa, filho. Eu sei desse amuleto. A sua avó me falou sobre ele. Ele veio numa caixinha. Caixinha essa que você escondeu, ninguém sabe onde está. Trazido pela sua mãe. Quando ela trouxe tudo que era seu, suas roupinhas, seus brinquedos. Aquele amuleto, ele lhe dará a proteção que você acreditar. Mas não veio de aqui. É uma bijuteria barata que se encontra em dezenas de lojas espalhadas pela cidade. Eu ficava imaginando a ira de Jabari. Aí virei para saber sua reação. Jabari não estava ali. Logo eu pensei, ele saiu para não arrebentar com esse padre. Aí eu comecei a me revoltar e dizia, não é possível, sai daqui, o senhor é mentiroso, o senhor nem padre é. Clemente olhou para mim e disse, filho, a cabeça do ser humano, a cabeça das pessoas, ela cria fantasias que de repente para nós se tornam verdade. Imagine a criança, imagine uma cabeça de criança.
grite comigo, me xingue, chore. E como eu disse, vai chegar o dia que você irá entender. Até lá, continue vivendo nesses mal explicados, faz parte, você não vai se livrar disso tão fácil. Faz parte da sua cruz. Aí ele veio me abraçar, eu saí. Aí ele veio de novo, me deu um abraço, mas um abraço tão gostoso, que eu queria odiá-lo, mas não conseguia. Fez um sinalzinho da cruz na minha testa e disse: fique com Deus, fique com a proteção de todas as entidades que você acha que querem o seu bem, que com certeza, embora não existam nesse mundo que nós chamamos de real, existem no seu mundo, e você não tem por que negá-los agora. Fique com o seu amuleto, fique com o rosário, fique com o pé de coelho, o trevo de 4 folhas, tudo que você acreditar que ele traga proteção. Continue sendo a criança que você é. E deixe o tempo lhe mostrar. Aquele prato saiu. E a minha vida nunca mais foi a mesma. A vontade que eu tinha era de correr no meu esconderijo e de jogar aquele amuleto fora. Uma bijuteria. A vontade que eu tinha era de bater com a cabeça porque eu era um louco. Ou então de denunciar aquele padre por mentira. Eu precisava de jabá, eu não tinha mais jabá, ele sumiu. De alguma forma eu enxergava o mundo diferente, embora não quisesse entender o porquê, mas eu estava diferente. Aí quando eu entrei na casa e vi meus 2 avós ali, vô Danilo, vó Aurora, que eu conseguia entender a importância deles na minha vida. Ali eu entendia porque que, na minha cabeça, meu pai Wagner partiu cedo, minha mãe eu nem sabia o nome, porque na verdade aquela que eu considerava como tia Raquel era minha mãe, tia Raquel não era, nunca foi, de um convento. Era uma mescla. Era uma confusão tão grande que eu não conseguia nem falar a respeito. Eu me fechei, eu me calei. E meus avós também não fizeram questão de falar sobre o assunto. Inclusive, anos depois eu fui saber que o padre Clemente tinha dito para eles: não falem a respeito, só se eu entrasse no assunto. Como eu não entrei, ficou o dito pelo não dito, e eu nunca mais comentei para ninguém sobre a minha descendência. E aí eu cheguei pro meu avô e disse: olha, daqui por diante eu não quero mais que o senhor me chame de Aquim. Ele olhou para mim e disse: não, senhor. Você é o nosso Aquim. Você se orgulha desse nome. E é esse nome que você irá levar para a sua vida, sim. Porque sem ele, você não será ninguém. Senhor Romário, o tempo voou. Eu cresci. Eu estudei. Eu fiz técnico, tudo ligado a costumes, a couro, a arte do fabricar os objetos de couro. Pausa para um pedido, necessária por ser muito importante para o canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se, deixe o seu like, comente, compartilhe, clique sino de notificações para receber mais vídeos produzidos por nós. E se achar que merecemos, envie-nos um Pix, QR Code na tela, como também a chave. Você escolhe o caminho. Qualquer quantia será bem-vinda. Importante também é que você lembre de hypar o vídeo. E se desejar se associar à Confraria Nádina, será muito bem-vindo. Seja membro por apenas R$ 4,99. Em troca nós não temos muito a oferecer, mas já existe uma grade de vídeos extras exclusivos para os membros. E
E é claro que não podemos deixar de agradecer sempre aqueles que enviam os seus relatos via e-mail, o e-mail que está aqui na tela. São essas experiências o combustível que move a engrenagem. Dado o recado, voltemos ao relato. E desde já deixamos o nosso muito obrigado. Muito obrigado por estar aqui, por ser um Nadina, pois você é a razão do canal existir. Eu me entreguei àquela atividade porque eu não tinha outra vida. Aí no ensino médio, eu conheci a Ana. Na verdade, eu conheci o chileno. Um cara super gente boa. Nos tornamos irmãos. Meu amigo mesmo. E chileno tinha o seu nome de chileno por ter nascido no Paraná. Para muitos poderia ser estranho, mas para mim não, porque eu tinha nome de Akin, neto de um africano, bisneto de um africano, que deve ter nascido no interior de Goiás. Nós tínhamos algo em comum. E a irmã do chileno era a Ana. Logo, o chileno conheceu Mônica. Como ele passou a se dedicar a dar mais atenção para Mônica, eu tinha contato maior com Ana. E lógico que a amizade virou namoro. O namoro se tornou sério. Chegou um momento que eu não conseguia imaginar como é que eu vivi tantos anos sem Ana. E ela foi a única pessoa que eu tive coragem de contar a minha loucura de infância. E ela ouviu aquela história, meio surpresa. Mas disse: "Ô amor, você é cabeça de criança. Como é que você está agora?" Eu disse: eu tô resignado, né? Mas se bem que não tem o que me convença que eu criei aquilo tudo. Não tem jeito. Aí ela olhou para mim e disse: "Akin, quantos anos você tem?" Eu disse: "Você sabe, por favor, quantos anos você tem?" Eu disse: "Poxa, 19. Ah, Akin, que ano nós estamos?" Eu falei: 2015. Pô, que loucura é essa? Você disse para mim que o seu bisavô, Akin, chegou no Brasil para ser escravo. E quando ele chegou aqui, ele tinha 20 e poucos anos. É isso? Eu falei: "É? Eu te contei a história." Meu querido, não tem como o teu bisavô ter chegado aqui durante a escravidão, porque a escravidão foi abolida em, acho que 1889. Então, teu bisavô, ele teria que, no mínimo, ter nascido no século XX. Não existiam mais escravos negros, pelo menos não oficialmente, no século XX. Você já ouviu falar na Princesa Isabel e na Lei Áurea? Senhor Romário, eu lembrei do Padre Clemente. Ele disse que chegaria o momento que a verdade se tornaria inquestionável para mim. Nunca que eu poderia imaginar que viria da mulher que eu amava sendo colocada da maneira mais fria e calculista pela matemática. Não havia dúvidas. Akin, Yara, Clara, Mariano, a noviça Raquel, o feitor, até o meu amigo Jabari, era um fruto da minha imaginação. Seu Romário. Eu cheguei em casa, não digo aliviado, mas meio que
acabei de me conhecer. Eu era assim, Joaquim, não tinha por que mudar de nome, não. Mas eu havia entrado, atravessado o portal do universo infantil e entrado na vida real. E levaria aqueles meus heróis, aquela minha família fictícia, com orgulho no coração. Tanto que fui no Mocozinho, lá na casa do meu avô, no Mocozinho, que eu tinha escondido o amuleto. Ele ainda estava ali dentro da mesma sacolinha de couro. Eu guardei aquela sacolinha num plástico, eu tinha um amor muito grande por ela. Botei o amuleto no peito e segui minha vida. Segui minha vida, casei. Transformei o negócio do meu avô numa empresa de fabricação de calçado e conserto. Nada industrial. Se eu fosse para o industrial, eu estaria me nivelando por baixo, o meu produto não teria tanto valor. Não. Eu montei uma empresa que fabricava produtos de couro raiz. Meu avô vibrava. Como foi bom poder dar esse presente para ele e para a avó Aurora. Começamos a ganhar dinheiro, mas eles não saíram daquela casinha, mas de jeito nenhum. Ali era a vida deles. Já eu construí uma boa casa, estava vivendo muito bem. Comprei uma moto. E lembro que eu fui, final de tarde, Ana me ligou pedindo que eu passasse no serviço dela, porque ela tinha deixado o carro dela para fazer uma manutenção. E que o serviço não ficou pronto, então se eu podia passar no trabalho dela para levar para casa, eu digo, lógico. Aí no caminho ela disse, poxa, a gente podia ir num shopping, né? Podia comer uma coisa. Eu digo, perfeito, vamos no shopping. Ah, então assim, muito natural, era uma quinta-feira. Aí saímos do shopping, já mais ou menos às 9h30, 10 horas. Estávamos indo para casa, quando um carro me fechou. Aí eu meio que caí na calçada. Desceram 2 camaradas com facas. Perdeu, Playboy, perdeu. Sabe? Eu disse, não, tudo bem, cara, tudo bem. Eles já empurraram o Ana no chão. Fica aí, mina. E tu, Playboy, qual é? Aí enquanto um pegava na bolsa de Ana as coisinhas dela, o outro me peitava com a faca. Sabe? Disse, passa grana, passa tudo, passa celular, passa tudo, passa. Eu digo, tá, cara, eu entrego tudo sem problema. Dei celular, dei dinheiro, pô, mas deixa a gente. Quer levar a moto? Leva a moto. Aí viu no meu peito o amuleto. Quando ele viu aquele amuleto, ele botou a mão assim, para arrancar. Seu Amário, quando eu olho para frente assim, eu vejo o outro sujeito pegando as coisas de Ana no chão assustada, e do lado, Jabari. Ele olhava para mim como se dissesse, ninguém trata assim um descendente de Aquim. Foi quando eu percebi que tinha um terceiro homem na direção. E ele já tinha saído na direção do carro, ele já tinha saído do carro e estava do meu lado também. E o cara com a faca, eu vendo ele em câmara lenta para pegar o amuleto. Senhor Romário, a última coisa que eu me lembro é que eu peguei no braço dele. Eu acordei no hospital, todo cortado. Eu fui furado várias vezes. Mas segundo Ana e testemunhas que passavam por ali, os caras ficaram bem estragadinhos. Um até com suspeitas. Esse que foi pegar o... que não poderia voltar a andar. Mas eles foram encontrados em pedaços, fraturas múltiplas. Eu não lembro de nada.
O que eu lembro foram 2 inspetores de polícia entrando no meu apartamento, perguntando como é que eu estava todo cortado, todo... Aí eles me interrogaram sobre o que tinha acontecido, eu disse que eu não lembrava, eles, não lembro, tá. Aí um deles disse pra mim, você sabe que num julgamento, um bom advogado, você pode até se livrar bem, porque afinal foi defesa pessoal, tinha cheio de testemunhas, mas você enfrentará um problema por ter usado as suas habilidades em capoeira contra vítimas despreparadas. Quando ele falou capoeira, eu fiquei em choque. Como assim capoeira? Aí o inspetor perguntou, agora você vai me dizer que nunca lutou capoeira? Eu disse, para começar, capoeira é uma dança, não é uma luta. E eu jamais dancei ao som do berimbau. Eu não sou um lutador de capoeira. Atrás de mim, na porta assim, me olhando, senhor Romário, acredite se quiser. Se quem estiver escutando esse relato concluir que é tudo mentira, eu não tenho como... que eu mesmo não acredito. Na verdade, eu nem sei o que é verdade, o que é mentira. Eu sempre vivi em mundos paralelos. Mas eu vi na minha frente Jabari, Akin, Yara, Vó Clara e Raquel, que eu não sei se era minha tia ou se era a minha mãe. Eles estavam ali, em pé, olhando para mim, exalando orgulho e amor. Foi quando o inspetor olhou. Então, rapaz, você vai querer dizer o quê? Que aprendeu aqueles golpes pelo Google? Eu disse, não, senhor. Eu não aprendi golpe nenhum. Mas seja lá o que eu fiz, só pode ter sido uma herança recebido. Só pode ter sido uma herança recebida pelo herdeiro da senzala. Ninguém entendeu nada, mas também não tinha o que entender, porque eu também não entendia. Fui para julgamento, não deu em absolutamente nada. E só o que ficou daquela noite foram 3 homens que entenderam da pior parte, que não se mexe com quem está quieto. E algumas cicatrizes. Cicatrizes essas que se tornaram o meu orgulho, porque eram iguais a de Jabari e a de Akin. E quanto ao Nazar, ele voltou para sacolinha de couro. Está dentro da caixa, esperando os meus herdeiros virem para esse mundo para poder protegê-los. Concluo com a certeza de que quem chegou até aqui deve estar imaginando ser essa história fantasiosa, difícil de acreditar. Uma história confusa e pesada. Então, se eu estou certo, procure você imaginar o que foi a minha vida. E aí eu deixo a pergunta, qual a sua conclusão? Personagens e história criados no imaginário de uma criança carente e solitária? Uma vida envolvida com vários universos? Ou simplesmente loucura?
Dê sua opinião. Qualquer uma. Nenhuma delas irá me ofender, porque cá entre nós, depois de tudo que eu passei, nada mais me surpreende. E se por acaso o que você disser for muito pesado, Nazar irá me ajudar a absorver o golpe. E indiferente do que tenha a me dizer, é bom deixar claro. Caso me encontre na rua e decida vir conversar comigo, jamais esqueça. O meu nome é Akin.